E aí, pessoas, se você é do tipo que adora maratonar um bom filme, mas não quer ficar assinando um monte de plataforma, fica tranquilo porque hoje eu separei alguns filmes incríveis que estão disponíveis de graça aqui mesmo no YouTube. Isso mesmo, nada de pirataria, nada de gambiarra, só dá o play e curtir. E olha, se você curte esse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreve aqui no canal, porque todo dia eu trago dicas de filmes, séries, curiosidades e muita coisa boa do mundo do cinema. E já deixa aquele like maroto, porque isso ajuda demais o canal a crescer e motiva a trazer cada vez mais conteúdo top pra você, beleza? Agora vamos lá pra nossa lista, que tem muita coisa boa te esperando e o melhor, tudo de graça. E pra começar, deixa eu te falar de um filme que é tipo aqueles clássicos de ação dos anos 90, só que mais recente, se chama Blackwater, de 2018, e olha... Quem tá aqui no elenco é o Jean-Claude Van Damme e o Dolph Lundgren juntos de novo, só por isso já vale a pena dar uma conferida. E a história começa com Van Damme fazendo um agente secreto que acorda preso dentro de um submarino militar. E o cara tá algemado, cercado por soldados armados que não fazem ideia de como ele foi para ali. E a situação é tensa e tudo indica que ele foi traído por alguém de dentro da própria agência. E o lugar é uma prisão clandestina da CIA, super secreta, usada para esconder quem eles não querem que o mundo saiba que exista. E o clima é pesado, claustrofóbico, tudo se passa nesses corredores apertados, com pouca luz. E você fica naquela tensão constante. E aqui que entra o Dolph Lundgren, que faz o papel de um cara misterioso, também preso lá, e que talvez seja a única chance do Van Damme sair dessa. E a partir daqui o filme vira um jogo de desconfiança, tem traição, espionagem, gente querendo vender informação secreta e, é claro, muita porrada e troca de tiro. É aquele tipo de ação direta, sem enrolação, e o mais legal é ver os dois, o Van Damme e o Dolph Lundgren, dividindo cenas juntos de novo, mas dessa vez não como inimigos e sim meio que como aliados forçados. É aquele filme perfeito para quando você quer desligar a cabeça e só curtir uma ação old school, com um herói durão, vilões armados e um cenário inusitado. Sério, transformar um submarino em prisão foi uma ideia bem diferente, não é nada super elaborado, mas entrega o que promete, tensão, pancadaria e aquela vibe de ação que a gente adorava ver nos anos 90. Então, se você gosta de filmes de ação com cara de nostalgia, Blackwater é uma boa pedida. Coloca ele pra rodar aí, pega uma pipoca e se prepara pra ver Van Damme encarando o caos embaixo d'água. E esse filme tá de graça aqui mesmo no YouTube, então veja aí hoje mesmo Blackwater. E agora, se você gosta de ficção científica com uma pegada pós-apocalíptica e aquele clima sujo, sombrio e cheio de atitude, então deixa eu te falar de um clássico que é simplesmente obrigatório: Fuga de Nova York, de 1981, um filme dirigido pelo John Carpenter, o mesmo cara por trás de Halloween, e ele é estrelado pelo lendário Kurt Russell no papel que definiu o personagem mais casca-grossa dos anos 80. E a ideia do filme é genial. Imagina que no futuro, quer dizer, no futuro pros anos 80, porque a história se passa em 97, a criminalidade nos Estados Unidos saiu tanto do controle que o governo simplesmente transformou Manhattan inteira numa prisão de segurança máxima, tipo cercada e isolada, e ninguém entra, ninguém sai, joga os criminosos lá dentro e boa sorte. Só que aí o inesperado acontece porque o presidente dos Estados Unidos sofre um ataque e a cápsula dele cai exatamente dentro de Manhattan, ou seja, o cara mais importante do país foi parar no meio da maior prisão do mundo. E é aqui que entra o Snake, que é feito pelo Kurt Russell. Ele é um ex-soldado, agora criminoso, cheio de cicatrizes e zero paciência, que é convocado para uma missão suicida, entra lá dentro, resgatar o presidente e sair vivo, simples assim. E o Snake é aquele tipo de anti-herói que a gente adora, ele não tá nem aí pra ninguém, tem uma vibe meio cowboy futurista, fala pouco, mas impõe respeito só no olhar. Ele é tipo Clint Eastwood, cyberpunk, e o visual dele, com um tapa-olho, roupa preta e cabelo desgrenhado, e virou um ícone da cultura pop. Muita gente que viu depois, tipo Solid Snake do Metal Gear, foi claramente inspirado nesse personagem. E o filme tem um clima pesado, mas é estiloso, aquela Nova York destruída, cheia de gangues, prédio caindo aos pedaços e um monte de figurante estranho que parece ter saído de uma ópera punk. Mesmo com efeitos especiais da época, que são simples, o Carpenter manda muito bem na ambientação, e a trilha sonora, que ele mesmo compôs, ajuda a criar muito aquela tensão o tempo todo, e o sintetizador sombrio que deixa o tempo inteiro com a sensação de que vai dar ruim. Enfim,
Fuga de Nova York é aquele clássico que envelheceu bem justamente porque ele tem personalidade, é simples, mas marcante, é sujo, mas estiloso, e o Snake, bom, ele é daqueles personagens que você nunca esquece. E se você gosta de ficção distópica, com ação raiz, personagem com atitude, coloca esse filme aqui na sua lista urgente. Veja ele aqui mesmo no YouTube, em ótima qualidade, tudo certinho. Fuga de Nova York. E continuando a nossa lista de filmes de graça aqui do YouTube, sabe quando você assiste um filme e sente que tá conhecendo de verdade uma lenda? Então é exatamente isso que acontece com Chaplin. De 1992, esse filme é uma verdadeira viagem pela vida de um dos maiores ícones do cinema de todos os tempos, o mestre da comédia muda, o Charlie Chaplin, e quem faz ele aqui é ninguém menos que o Robert Downey Jr., o Tony Stark, mas olha, esquece o Homem de Ferro por um momento, porque nesse filme ele entrega uma das atuações mais impressionantes da carreira dele. Ele não tá só imitando o Chaplin, ele incorpora o cara de um jeito absurdo, a maneira como ele anda, como ele olha, como se move, parece que o Chaplin voltou à vida. É o tipo de papel que faz você esquecer que tá vendo um ator em cena, e o filme acompanha basicamente a trajetória inteira do Chaplin, desde a infância pobre em Londres, passando pelo sucesso meteórico em Hollywood, até os conflitos mais pesados que ele viveu no auge da fama. E o legal é que ele mostra não só o artista genial por trás do bigode e do chapéu, mas também o ser humano cheio de falhas, contradições, paixões e decisões difíceis. A narrativa é contada como uma espécie de retrospectiva, com o Chaplin já mais velho, relembrando os altos e baixos da própria vida, e isso dá ao filme um tom meio íntimo, quase como se você estivesse ouvindo as memórias dele num café. E a gente vai vendo como ele criou o personagem Carlitos e como ele conquistou o mundo sem dizer uma palavra. E ao mesmo tempo, como a vida dele pessoal era cheio de problemas, perseguições políticas e polêmicas. E é um filme que emociona porque a gente vê o quanto ele lutou para ser reconhecido e também o quanto ele sofreu por ser quem ele era. O Chaplin não era só um comediante, ele era um cara com ideias, com coragem e que usava o cinema como forma de protesto, de arte e de crítica social, e isso incomodou muita gente poderosa da época. E se você gosta de biografias bem feitas, ou se simplesmente quer conhecer mais sobre um cara que ajudou a moldar o cinema como a gente conhece hoje, Chaplin é obrigatório. E mesmo que você nunca tenha visto um filme mundo na vida, esse aqui vai te conquistar, porque mais do que cinema, ele é sobre alguém que usou a arte para enfrentar o mundo. Então veja hoje mesmo, de graça, aqui mesmo no YouTube, Chaplin. E pra finalizar o vídeo de hoje, sabe aquele tipo de filme que parece um James Bond de mirim, cheio de ação e uma missão impossível? Então, deixa eu te lembrar de um que talvez tenha passado batido por muita gente, Alex Rider Contra o Tempo, de 2006, um filme que tenta trazer um agente secreto adolescente pro mundo dos filmes de espionagem, e olha, funciona direitinho se você curte esse estilo de aventura teen, com cara de filme de sessão da tarde. A história gira em torno do Alex Rider, um garoto comum, meio nerd, bom de esportes e esperto, que vive com o tio, até que um acidente muda tudo. E aqui que vem a grande virada, ele descobre que o tio não é só um homem de negócios qualquer, mas sim um agente secreto do M16, tipo a CIA britânica. E mais, o Alex descobre que ele mesmo foi treinado a vida toda sem saber, artes marciais, mergulho, idiomas, tudo parte do plano, e daí pra frente o moleque é jogado direto numa missão oficial, com direito a disfarce, dispositivos tecnológicos e uma escola secreta cheia de mistérios, e a missão dele é se infiltrar na empresa de um milionário suspeito que está prestes a distribuir um computador revolucionário, o tal Stormbreaker, para todas as escolas do Reino Unido. Só que é claro, tem alguma coisa muito errada por trás disso. E o filme tem um clima leve, com muita ação e ritmo rápido. Ele lembra um pouco aqueles filmes antigos do Spy Kids, mas com um pouco mais de seriedade. E o legal é que ele não tenta transformar o Alex em um super-herói. Ele erra, se machuca, se assusta, o que dá um charme a mais pro personagem. Porque você compra a ideia de que ele é só um garoto esperto tentando dar conta de uma missão absurda. Mas, sendo bem real com você, o filme não é perfeito. Ele foi pensado como o começo de uma franquia, baseado numa série de livros super famosa entre os adolescentes lá fora. Só que ele não fez tanto sucesso quanto esperava, mas isso não quer dizer que ele seja ruim. Pelo contrário, é um filme divertido, direto ao ponto, ótimo pra quem gosta de espionagem com toque mais leve, estilo e aventura juvenil. E se você gosta desse formato de um jovem comum que descobre
que é mais especial do que parece e se mete em uma missão maluca. Alex Rider contra o tempo entrega exatamente isso. Então, se você quer ver algo diferente, que mistura espionagem, ação e aquele clima jovem cheio de energia, dá uma chance para Alex Rider contra o tempo. Não é um blockbuster, mas é um filme que cumpre o que promete: aventura, vilões caricatos e um herói adolescente tentando salvar o dia. Tá tudo ali. Então veja hoje mesmo, aqui mesmo no YouTube, Alex Rider contra o tempo. E é isso, pessoas. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E eu vou deixar um card aqui, ó, com mais filmes de graça aqui mesmo no YouTube, beleza? Muito obrigado se você viu o vídeo até aqui. Eu agradeço demais. E logo menos eu tô de volta trazendo mais um videozão pra você. Até mais. E fui.